Olá, turma! Hoje vamos falar sobre gráfico de uma função. Conteúdo da aula 4 da apostila 1 do primeiro ano. Então, nós sabemos que para construir o gráfico, nós vamos precisar ter um plano no cartesiano, né? E isso nós sabemos que deitado, né, a reta deitada corresponde ao eixo X e em pé ao eixo Y. Então, aqui nós sabemos que é o X e aqui o Y. O eixo X também é chamado de abscissas e o eixo Y de ordenadas. Então, abscissas é o X deitado e o Y é ordenadas. Então, dentro de um gráfico, eu vou ter vários pontos que são chamados de coordenadas. E esses pontos, primeiro eu tenho o valor do X, depois o valor do Y, sempre representado por parênteses separados por vírgula. Então, eu tenho aqui o ponto 2 e 3. 2 corresponde ao valor em X, então tá aqui, ó, o valor do X. E o ponto 3 corresponde a Y, então tá aqui, ó, eu vou fazer a união. Se eu botar um outro exemplo aqui, ó, ponto B, 1 e 1. Primeiro é X, segundo é Y. Então eu vou olhar no valor do X, 1, tá aqui. Vou fazer uma linha tracejada até o valor do Y. No caso aqui, 1 também. Então vai ser aqui, ó, um positivo com um positivo. Faço a linha tracejada, marco o ponto. Esse aqui é o meu ponto B. Se eu tiver um outro exemplo aqui, um ponto C, que seja menos 1 e 2. X primeiro, Y. X é menos 1, então eu vou procurar no X menos 1, tá aqui. E o Y 2, então eu vou fazer o tracejado até a direção do 2 no Y. Fiz aqui o tracejado, marco a bolinha, esse aqui é o meu ponto C. Então sempre o primeiro valor é X, o segundo é Y. Lembrando que quando eu tenho aqui, ó, o ponto 2 e 3, ele fica aqui. Mas se eu tiver o ponto, vou botar aqui, ó, o ponto 3 e 2, o X é 3, o Y é 2. É diferente do ponto 2 e 3, porque aqui o X é 2 e o Y é 3, tá? Então, se a gente for marcar esse ponto 3 e 2, ó, 3 tá aqui, 2 tá aqui. Então, ficaria, ó, 3, aqui estaria o ponto 3 e 2, e aqui está o ponto 2 e 3. Então, são pontos diferentes, tá? Então, tem aqui, ó, quando eu for traçar uma reta no gráfico, né, eu preciso ter vários pontos. Para poder fazer o gráfico, eu vou precisar de vários pontos nesse plano para unir e formar uma reta. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma linha reta, né? Quando vai ser mostrado aqui, ó. O gráfico é uma linha reta. Então vamos lá, vamos para o exemplo aqui. Eu tenho uma função chamada de y igual a x mais 2. Então tá aqui. Quero construir o gráfico dessa função. Primeira coisa que tem que fazer, vou atribuir valores para x, ou seja, vou dar valores para x para substituir nessa função aqui e achar o valor de y. Então vamos lá, se eu colocar aqui, ó, x vale 0, 1, 2 e 3. Então vou fazer com cada valor, vou substituir aqui. Então x vale 0. Então eu vou lá no lugar do, pego a função y é igual a x mais 2. No lugar do x eu coloco o 0. Então vai ficar y é igual a 0 mais 2. 0 mais 2, 2. Então meu y vale 2. Então tem aqui, ó, quando x é 0, o meu y vale 2. Aqui, ó, substituiu aqui, ó, 0 mais 2, 2. Se eu fizer com x valendo 1, no lugar do 0 eu vou colocar 1, né? Então no lugar do x aqui eu coloco 1 agora. Então 1 mais 2, 3. Então tá aqui, ó, quando o x é 1, o y vale 3. Se eu fizer com x2, vou apagar aqui. No lugar do x eu coloco 2, mais 2 da função ali, y igual a 4. E assim vou fazendo com todos os valores, né? É com 3 também. 3 mais 2, 5. Então, quando eu faço essa continha, eu sei que o x vale 0
o y vale 2. Então eu tenho aqui, ó, meu par ordenado, ó. x0, y2. Quando x é 1, eu substituí 1, eu achei o 3. Então, o meu x é 1, o y é 3. Depois que eu fizer esses pares ordenados aqui, ó, eu vou pegar esses valores aqui e marcar no gráfico. Ou seja, marcar no plano cartesiano. Então, tá aqui, ó. Vou marcar todos eles ali, ó. 0 e 2. Então, vou botar aqui, ó. Vou marcar o 0 e 2. Vou marcar 1 e 3. 1 e 3. 2 e 4. E 3 e 5. Que são os valores que a gente achou aqui em cima. Então, tem o plano cartesiano aqui, ó. X é o deitado, y em pé. X vale 0, y vale 2. Então, quando tem o 0 e o número, eu marco só no número. Se o primeiro valor é x e o segundo é y, eu só tenho o y2. Então, eu vou lá e marco y2, tá aqui. Agora, eu vou marcar aqui, ó, o ponto 1 e 3. X vale 1, o y vale 3. Então, tá aqui. Aqui. X vale 2, y vale 4. Então, x vale 2, faz o tracejado e o y vale 4, tá ali, né? Todos eles a gente faz o tracejado. Só esse do 0 não precisa porque é em cima do eixo. Agora que tem aqui, o x vale 3 e o y vale 5. Então, tá aqui. 5 no y, 3 do x, né? Aqui. 3 do x. Então, lembrando que deitado é x, em pé é y, né? Abscissas e ordenadas. Se eu tiver um ponto aqui, ó, menos 2. Então, se eu tiver a função aqui, ó, x mais 2. E aí, se eu quiser colocar o x sendo menos 2. Menos 2 mais 2. Y é igual, sinais diferentes, diminui o sinal do maior. Então, aqui, ó, menos 2 mais 2, 0. Então, esse ponto aqui, ó, quando o x é menos 2, o y é 0. Então, vem aqui, ó, x é menos 2. O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Não tem o y aqui, porque é 0. Então, eu marco em cima do eixo x. Então, tá aqui, ó. Percebe que o ponto menos 2 e 0 é diferente do ponto 0 e 2, né? Então, aqui, ó, o x é 0, o y é 2. Então, marca em cima do y. Então, tá aqui, ó, em cima do eixo mesmo. Nem para um lado, nem para o outro. Tem que ser exatamente em cima. Depois que eu marquei os pontos, já estou com os pontos marcados aqui, fiz a continha. Agora, eu vou unir esses pontos traçando uma linha reta, ó. Tracei a linha reta aqui, ó. Finalizei meu gráfico. É o que está mostrando aqui, ó. Na parte final aqui, ó, traçando o gráfico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, olhar a função, colocar os valores de x. Vamos sempre trabalhar com esses valores aqui, ó. Menos 2, 0, 1, 2 e 3, né? Que aqui botou menos 2 também. E aí vai substituir na função, achar os valores aqui que são os pares ordenados. Com esses pares ordenados, nós vamos marcar no plano cartesiano e depois traçar o gráfico. Observação que y é igual a f de x, ou seja, é um valor de x. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a função f de x é igual a x mais 2. É a mesma coisa que eu colocar y é igual a x mais 2. Tá? Não muda nada, é só a nomenclatura. Eu colocar y ou colocar f de x é a mesma coisa. Aí se eu falar assim, calcule o f de 4. Ou seja, quando x for 4, qual vai ser o valor da função aqui, né? Qual vai ser o y, né? Que é f de 4 é porque quer determinar o valor de x quando, né, o valor de y quando x for 4. Então, por exemplo, aqui, ó, f de 4 dessa função aqui. 4, no lugar do x, ó, você vê que o 4 está no lugar do x aqui. Então, é o f de 4, ou seja, quando o x vale 4, qual o valor do y, né? Então, vai ficar 4 mais 2. Então, f de 4 é igual a 4 mais 2, 6. Então, ó, o que eu posso concluir? Quando o meu x, que está ali, ó, for 4, o meu y vale
6. Primeiro valor é x, segundo valor é y. Então é só essa observação aqui que eu queria fazer. Anotem isso no caderno, que é importante essa observação, para poder, quando tiver algum exercício pedindo f de algum valor, já sabe que tem que substituir o valor no x, tá? Então agora vamos fazer o exercício aqui, ó. Primeira questão, segunda questão e terceira questão. A 4 não precisa fazer não.